Olá, bom dia. São 7 horas. Nós estamos aqui para mais um Today, isso mesmo. Começando mais um Today agora. E esse Today é o último Today da semana que nós separamos para poder fazer a Olimpíada Mão na Massa. Então, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer receber cada um de vocês aqui. Eu só quero deixar aberto aqui uma matéria que eu gostaria de ler um pouquinho dessa matéria e discutir algumas coisas com vocês. Deixa eu ver se ela está por aqui ainda. Tinha deixado ela separada, mas sumiu. Cadê? Bom, como é que vocês passaram, pessoal? Ontem o propósito era sono. Dentro da Olimpíada, nosso foco ontem era sono. Então, eu gostaria de saber como foi o seu sono ontem. Aqui, achei. Gostaria que você me contasse as pessoas, escreve aí como é que foi sua noite de sono. Se você conseguiu seguir, né, a rotina do sono que nós conversamos ontem. Ontem eu fiquei muito chateado com essa questão do Insta nos derrubar e não dar. Então ontem eu fiquei muito chateado da gente não ter nem condições de salvar o vídeo. Poxa, foi muito chato aquilo. O Insta simplesmente travou, faltando aí uns 30 segundos, que geralmente a gente vai até fechar 1 hora. Ele travou e depois, quando voltou, já não me deu nem a possibilidade de salvar. E o assunto de ontem tinha sido tão legal, gostei tanto do nosso Today ontem, onde a gente falou sobre sono. Poxa, fiquei muito chateado. Escreve para mim como é que foi sua rotina de sono, se você conseguiu dormir bem essa noite. A Zena Santana está aqui conosco, o Vanildo também, o Jay, quem mais? A Onca de Laço, a Cris Lin, deve ser onça de laço, né? Porque o negócio é de oncinha. Vamos ver quem mais aqui. A Juliana e Terezinha também está conosco. Estamos aqui também com a Geusa Pacheco, Zena Santana, a Flávia Ventura está aqui também, Roseli Krause, Silvia Fernanda, quem mais aqui, ó? A Catiana Braga, a Margarita Azevedo. Legal, muito bom, sejam bem-vindos, pessoal. Bastante gente. Coloca aí para mim como é que foi sua noite de sono aí. Quero saber como é que foi sua noite de sono. Bom dia, voltei para a academia ontem. A Roseli Krause está comemorando aqui, muito legal, hein? O Jay disse que foi bom, passou bem. Com filho pequeno ainda, né, Jay? Tem essa certa dificuldade. A Cris disse que dormiu bem. A B. Helena deseja para todos nós aí um dia abençoado, né? Deixa eu ver aqui. A Emília disse assim: bom dia, abri os olhos agora. Eu acordei 5h40, mas eu dormi bem, sim. Ainda não dormi naquele horário ideal que eu gostaria, né? Que geralmente eu durmo um pouco mais cedo, mas eu dormi ontem e era 11h03. E dormi, na verdade, umas 11. E acordei 5h40. Então, ontem eu tenho um aplicativo, ontem resolvi monitorar a qualidade do sono. Deu 84% de eficiência na qualidade do sono. Então, foi uma boa noite. A Rosimeire disse assim, ó, que foi maravilhosa a noite de sono. O que mais aqui, ó? Foi ótima, a Dulcinea disse. Legal, muito bom. Peraí, eu cliquei aqui, apareceu um negócio aqui, ó. Dormi bem até às 5, a André disse. Quem mais falou aqui sobre sono? Deixa eu ver. Muito bom, bem disposto. O Maia Brando está dizendo, ó, até agora pela manhã. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Ivone diz assim, ó, bom dia, fui dormir às 9. Nossa, que beleza. Bem, e acordei cedo para assistir o Today. É que lá é 1 hora a menos, né?
aí em Miami. Então lá é diferente. Eu dormi muito bem, graças a Deus, a Rosângela diz pra gente. Bacana. Realmente foi excelente, doutor. Tá falando, acho que do Today de ontem. Fiquei chateado, hein? O Jay disse que percebeu que travou ontem. Pois é, Jay, foi um negócio tão chato. Faltando aí 30 segundos, a tela do celular deu uma apagadinha. Eu cliquei na tela, travou. Eu fui tentar encerrar para poder salvar. Não deu tempo. E aí, danou-se. O Emanuel Seixo, de Portugal. Olha só que legal. A B. Helena disse que dormiu bem. Tenho dormido muito bem, o Jay falou. Muito bom, hein? Muito bom, muito bom. Dormi muito bem e consegui levantar bem disposta às 4h20. A Elis diz, olha só que legal. Quem dorme cedo acorda bem de manhã. Não tem jeito, né? Não tem como. Dormir no sofá, vendo quilos mortais, a Flávia disse. É que quilos mortais fazem as pálpebras ficarem pesadas. E aí dorme. Não sei de onde saiu essa agora. Nem sei se ficou legal. Bom dia. Sempre assisto suas lives e o Today, a Paulinha diz. Legal. Deitei às 22 e levantei às 5, renovada para mais esse dia. Olha que bacana. Muito bom. Dormi mal. A Ivane Leal diz, puxa, que pena, Ivane. Estava tão feliz, todo mundo tinha dito que tinha dormido bem. Pensei que todo mundo ia dizer. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Ontem não conseguimos assistir. Minha internet parou e não retornou mais. Puxa, Leidinho. E o pior é que nem ficou gravada de ontem. Nossa, eu fiquei muito chateado. A Fátima disse que a noite de sono foi muito boa. Foi ótima. Ó, a Emília disse que dormiu bem, disse que acertou a altura do travesseiro e ela já dormia com um entre as pernas. Só não consigo ainda dormir do lado direito. Mas o esquerdo é melhor, Emília. Se você deitar sobre o lado esquerdo é melhor pela curvatura do estômago, então evita que você tenha refluxo, né? Muito boa noite de sono. Sono é preparo, não é reparo. A Simone falou isso mesmo. A Sol falando do iPad que eu preciso para trabalhar aqui. Meu computador tá morrendo. Vocês viram outro dia que ele travou num Today aí, não consegui trabalhar com ele, né? Muito bom, muito bom. Depois da importância que você deu pro sono ontem, hoje eu dormi às 9. Que legal, muito bom. A Silmara diz que desde que fez tratamento, ela não tem conseguido dormir tão bem. É um tratamento oncológico, se não me falha a memória. Dormi às 22h15, acordei às 5. Maravilha! Quem falou foi a Suca Siqueira. Nossa, muito legal. Bom, nosso assunto de hoje, ele é emoções, mas eu só queria compartilhar com você algo interessante aqui, ó. Veja, eu disse para vocês que outro dia eu fui fazer uma palestra online, né, para um pessoal de São Paulo. E uma pessoa comentou que havia alguém que ela conhecia que tinha tido o processo da reinfecção do corona, né? Então tinha tido pela segunda vez. E aí me interessei muito em acabar sabendo qual era o tipo de teste que a pessoa tinha feito. Porque se ela fez o teste do PCR, que é o teste realmente que dá resultado, né? Aí nós deveríamos ficar bem preocupados. E olha só, USP, então Universidade de São Paulo, ela aponta a reinfecção de paciente recuperada da Covid 50 dias após primeiro teste positivo em Ribeirão Preto. A técnica de enfermagem de 24 anos foi diagnosticada em maio e voltou a ficar doente em junho. Segundo pesquisadores da Faculdade de Medicina, o quadro deve ser analisado por autoridades em saúde. Então, chama atenção, ó. Um estudo da Universidade de São Paulo, USP, conduzido pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, São Paulo, confirmou, apesar de rara
a possibilidade de reinfecção pelo SARS-CoV-2, vírus causador da Covid-19. Os pesquisadores identificaram a recorrência da doença em uma técnica de enfermagem de 24 anos que testou positivo para o novo coronavírus 2 vezes no intervalo de 50 dias. Segundo o grupo, a constatação traz implicações clínicas e epidemiológicas que precisam ser analisadas com cuidado pelas autoridades em saúde. Bom, não é boa notícia, isso é óbvio, mas chama muita atenção para nós o seguinte, que é o quanto vai ser eficiente essa vacina. Já é algo para a gente começar a pensar e considerar. Por quê? Nós tínhamos assim uma certeza muito grande no início de que a pessoa, tendo a doença, não voltaria a ter. Ergueram-se depois algumas dúvidas a respeito disso, que talvez o número de anticorpos produzidos não seria o suficiente para manutenção, né, da pessoa imune à doença por muito tempo. Então, já se levantou uma possibilidade. Ainda não tinha uma informação assim oficial de reinfecção. Eu tinha, por exemplo, aquela que havia comentado com vocês, mas não sei qual foi o teste. Mas se aqui nós estamos falando de uma técnica em enfermagem, aí nós estamos falando de um teste que provavelmente tenha sido o PCR, né? Não cita aqui. Cita assim, ó, aqui embaixo. Ó, fala que passou pelo teste do RT-PCR. Então foi o PCR mesmo. E aí, nesse aspecto, a gente tem que ver quanto que vai ser a eficiência e a eficácia aí dessa vacina, né? Que vão disponibilizar para nós muito em breve. Muito em breve, que eu digo ano que vem, tá? O processo de produção da vacina de Oxford, por exemplo, que tem sido testado, né, pelo Instituto Butantan, só vai ser oferecida a partir do ano que vem, porque sua produção deve começar em dezembro. Então, a Paulinha aqui está dizendo assim, ó, o vírus vive sofrendo mutação. Seria um vírus modificado que ela pegou? Então, não fala. Mas o vírus sofre mutação e diz que no Brasil já tem 3 cepas diferentes desse vírus que está circulando. Chamando nossa atenção, e a gente tem que continuar confiando muito em Deus para que realmente os pesquisadores desenvolvam uma vacina que traga imunidade por pelo menos um ano, para funcionar igual a da gripe, né? Onde as pessoas tomam vacina de gripe uma vez ao ano. Eu já não tenho tomado vacina de gripe há uns 15 anos. Também não tenho gripe nesse período. Mas é interessante a gente avaliar isso, né? A Simone disse assim, eita, que está gelado aqui em Brasília, né? Tá ventando demais. Nossa, está muito vento. Esse mês de agosto é um mês complicado para vento, né? E aí, como está ventando, coloquei a blusa aqui porque estava ruim. Brasília é alto mesmo, então venta muito. Vamos falar sobre o nosso assunto de hoje aqui, da nossa Olimpíada Mão na Massa? Veja, o assunto de hoje... Algumas pessoas falaram da live de ontem à noite que não teve. Não, ontem eu não programei live para vocês. Ontem eu queria justamente que vocês fizessem a rotina do sono. Para dormir cedo. Então esse era o propósito ontem. Hoje tem live à noite. Vamos dar continuidade no assunto, porque esse assunto ele é longo. Então nós vamos dividi-lo, entre aspas, em 2 partes, né? Vamos começar então. O pessoal falando que na Bahia também está gelado. Feira de Santana também está muito frio. É um vento meio louco que está passando por aqui, né? Vamos lá. Vamos falar então sobre emoções. Primeira coisa que a gente tem que entender quando fala sobre emoções que ela deve ser observada em 2 aspectos, né? A Catiana Braga disse que ficou preocupado, né? Por não ter à noite. Então, Ivone, eu gostaria muito que tivesse ficado gravada do sono ontem. Não gravou. De repente a gente repete ela em algum momento. Mas eu fiquei desesperado quando o Insta não me deu a possibilidade de gravar. Fiquei assim, apavorado. E perdi. Mandei uma mensagem para a equipe depois.
dizendo, pessoal, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu terminei o Today agora e não deu, né, para poder fazer, né, não me deu a opção de salvar, né? Então, terrível. Vamos falar sobre emoções. Emoções a gente precisa observar em dois aspectos muito importantes, ok? Eu quero destacar que nosso padrão emocional ele tem uma relação direta com o funcionamento da nossa mente, ou seja, com a parte psicológica, com a psique, e tem também uma relação direta também com aspectos físicos, Hoje, por exemplo, eu ia destacar para vocês que a serotonina, que é o hormônio da felicidade, se produz, né, pela manhã, até as 9 horas da manhã. Até as 9 horas da manhã. Então, o que era a minha intenção? A minha intenção era sair de bicicleta, né, já fazer um pedal, já que eu acordei 5h40, tinha me programado para acordar cedo, né, e minha intenção era sair, já fazer um pedal, parar em algum lugar onde eu estivesse pedalando, com uma paisagem bonita, e fazer para vocês o Today, né, fora de casa, aqui no caso, né, lá no ambiente, falando para vocês, falar, pessoal, nós vamos falar sobre emoções, né, estou aqui na natureza, estava fazendo minha atividade física, e ia explicar isso para vocês. A hora que eu vi o vento que estava, eu falei, não, agora não, de maneira nenhuma. Opa, ó, não sei o que está acontecendo. De novo, meu celular deu uma escurecida aqui, vai travar esse negócio de Today. Já ia falar um negócio, pi, como diz a Sol, né? Amiga minha. Não sei o que vai acontecer hoje de novo, hein? Tomara que eu consiga salvar. Bom, e aí, nesse caso, eu queria fazer na natureza para vocês hoje, o Today, para a gente destacar esses aspectos. Então, vamos começar com esses aspectos aqui, ó. Quando a gente pensa, travou, a Emília disse que travou. Eu não sei o que está acontecendo. Ontem começou assim, Emília, começou do mesmo jeito, a tela escurecendo e depois me dando esse trabalho de não conseguir nem salvar no final. Olha, eu tô ficando indignado com esse Insta, viu? Não sei não se eu não vou começar a fazer esse Today no YouTube em vez de fazer aqui no Insta. Porque no YouTube, se eu precisar de alguns minutos a mais, ele me permite, né? Se eu quiser fazer mais de 1 hora. Não sei não se a gente não vai mudar de plataforma, hein? Porque ontem já fez isso e hoje já começou essa palhaçada de novo. Que coisa, viu? Bom, então assim, ó, serotonina. Vamos falar um pouco de serotonina, né? Serotonina, ela é o hormônio da felicidade. Hormônio da felicidade. Vamos analisar um aspecto interessante. Quando muita gente dizendo que está normal para eles, para alguns deu uma travadinha, mas para mim a tela escureceu. Eu acho que de vez em quando eu vou passando a mão aqui na tela, para ela não escurecer, né? Porque está complicada a situação. Melhor fazer no YouTube, doutor. O pessoal está começando a gostar aqui do YouTube, né? A internet virou um lixo lá nos Estados Unidos depois da passagem de um tornado lá. A Sol precisou até terminar o trabalho mais cedo lá e fugir para dentro de casa, porque estava feio lá a situação do tornado. Então, eu gosto bastante da plataforma do Insta, né? Ela é interativa, mais fácil de eu conseguir ficar vendo aqui, né, vocês escrevendo para mim, mas o YouTube ela é mais segura, mas eu não gostaria de mudar, mas vamos ver, né? Ó, tá falando que a Jovem Pan teve problemas no YouTube ontem. Acho que é o sistema em geral, não está bem. Pois é, que chato, viu? Então, vamos lá. Olha as emoções, não deixa a plataforma estragar. Não, eu só fico com raiva. Eu sou daquele padrão assim, Ariane, hoje. Irai-vos, mas não pequeis. Quando a gente olha para uma pessoa, por exemplo, com um problema emocional, ela vai ao médico. Ao ir ao médico, então, ele vai perguntar o que ela está sentindo. E aí ele vai tratar os sintomas. Quando ele vai tratar esses sintomas, ele vai fornecer uma medicação, E essa medicação ela vai agir na via serotoninérgica. Então, olha, isso é importante a gente entender. Toda medicação para tratar qualquer problema, grave isso, hein? Toda medicação para tratar qualquer problema emocional vai agir
na via serotoninérgica. Gravaram isso ou não? Toda medicação vai agir na via serotoninérgica. Por que que é importante entendermos isso? Porque nós vamos fazer uma relação fantástica de algo que é muito pouco falado. Eu já comentei algumas vezes, mas ainda se explora muito pouco. Como eu gostaria que tivesse mais profissionais, né? Mais profissionais, né? Falando sobre isso. Ó, a Paulinha disse assim, risos, né? Isso aí, doutor, pode ficar bravo com a NET, mas a NET que você fala é a internet ou é a NET minha esposa? Né? Com qual das duas que eu posso ficar brava, Paulinha? Explica aí para mim. Então, quando você pensa nessa medicação, a primeira medicação que é utilizada, né, para poder fazer o tratamento de algum problema emocional, essa primeira medicação é uma medicação onde... Está falando que a imagem está travada para a Emília, mas o som está ótimo. Puxa vida, Emília. Sai e volta, Emília, se for o caso. Sai e volta. Né? Vai dar tempo. E aí, olha só. A primeira medicação que geralmente o médico oferece é um remédio que faz parte do... Não, a minha NET não merece. A Dili está brincando aqui. Ó. Com a NET sem... Sem o quê? Bom, a primeira medicação é chamada de antidepressivo tricíclico. Antidepressivo tricíclico. Esse antidepressivo tricíclico é um antidepressivo que estimula o seu organismo. Não, a de ontem não salvou. A de ontem o Insta me derrubou e não deu a possibilidade de salvar. Eu fiquei decepcionado. Terrível. Ontem foi chato. E aí esse antidepressivo tricíclico, ele estimula o teu corpo a produzir serotonina. Mas aí olha só, olha que interessante aqui, ó. Nosso corpo vai receber uma medicação que vai estimular a produção de serotonina. Só que se nós não dermos para o nosso organismo condições, se eu não preparar o meu organismo para produzir a serotonina, de nada vai adiantar estimulá-lo. Pensa no seguinte, imagina uma criança, né? Pois é, a Dilly está falando que a live de ontem foi top das galáxias. Não sei se chegou a tanto, mas eu estava feliz com o Today de ontem. A gente conseguiu seguir um raciocínio muito legal, trabalhei todos os passos que eu queria. Olha, ontem foi terrível. Aí veja só, não adianta você estimular o seu corpo a produzir serotonina se você não deu condições. Vamos fazer aqui uma situação hipotética. Imagina uma criança que está aprendendo a fazer as suas primeiras operações, onde ela está aprendendo a fazer... Né? Olha, a Emília disse que a velocidade dela é de 240, a minha é de 100 megas, já estou feliz. Emília, acho que eu vou fazer today aí na tua casa. Imagina uma criança que está aprendendo a somar, subtrair, dividir, multiplicar. Ela está dando seus primeiros passos com relação ao conhecimento dos números da matemática. Se eu der para essa criança uma fórmula de Bhaskara, o que essa criança vai fazer com essa fórmula de Bhaskara? Ela vai saber utilizar? Ela vai conseguir, né, fazer a conta seguindo o modelo da fórmula de Bhaskara? Lembra da fórmula de Bhaskara? O pessoal está pedindo para fazer outro Today sobre sono. De repente amanhã, né, vou pensar e aí a gente faz de repente o Today sobre sono novamente amanhã. Mas eu fiquei chateado. O que essa criança vai conseguir fazer com uma fórmula de Bhaskara se ela nem sabe ainda fazer direito soma, subtração, multiplicação, divisão? Entendeu? Quando eu uso um antidepressivo tricíclico, é mais ou menos essa situação. Eu estou oferecendo para o meu organismo uma medicação para estimulá-lo a produzir serotonina, mas ele não está preparado. Ele não tem condições para realizar aquela função que a medicação estimula. Vocês entenderam isso? Que, obviamente,
esse antidepressivo não vai surtir nenhum resultado. Nenhum resultado. Isso é importante. Isso é importante. Nós queremos que você justamente entenda que o primeiro passo para o tratamento de uma depressão, de uma ansiedade, quando as pessoas vão ao médico, é usar esse antidepressivo, porque ele é barato. Então começa-se o tratamento por ele. Porém, ele não vai surtir nenhum efeito positivo. Nenhum efeito positivo. Por quê? Esse antidepressivo ele vai agir no seu cérebro, em 5% da capacidade de produção de serotonina que seu corpo tem. Os outros 95% da serotonina são produzidos no intestino. E quando eu estava fazendo o mestrado, eu estudava justamente a produção de serotonina intestinal, né, pelas células enterocromafins que nós temos no intestino, e a ligação direta que havia entre o cérebro e o intestino, atuando ali através de neurônios que estimulavam essas células enterocromafins, que a gente chama de neurônio serotoninérgico. Então, o que vai adiantar usar um antidepressivo desse? Praticamente resultado zero. Praticamente resultado zero. E aí, então, o que acontece? Você volta 30 dias ao médico. Depois de 30 dias, está ali novamente na frente do médico. Ele pergunta como que você está se sentindo. E aí você diz assim: ah, doutor, eu estou do mesmo jeito. Eu não melhorei, né? Eu não tive resultado com o uso desse antidepressivo, né? E aí o médico diz assim: poxa, que pena, né? Então, vamos trocar a classe de antidepressivo. Ou seja, vamos entrar com uma outra medicação. É isso que ele diz. Ele vai trocar de classe. Vai trocar de classe. E aí, olha só, ele muda o remédio. Mas você percebe que até agora esse médico não está investigando as causas do problema da ansiedade, da depressão, né, da síndrome do pânico. Não está se investigando causas, está se tratando sintomas. A primeira tentativa com o antidepressivo tricíclico não dá certo. E aí ele muda de classe. Ele vai, de repente, para um IRSS, que é o inibidor da recaptação seletiva de serotonina. Ele troca de medicamento. E quando ele vai para esse inibidor da recaptação seletiva de serotonina, ele está dando uma medicação que vai agir aonde? Vai agir entre os nossos neurônios. Você já conhece essa imagem, né? Então, aqui é o corpo do neurônio, depois você tem a região de axônio e tem essa região aqui que são os dendritos. Entre um neurônio e outro, na região de dendritos, você não tem contato físico, você faz, né, um espaço entre essas regiões, entre um neurônio e outro. Nessa região, você precisa liberar a serotonina. A serotonina ela é um dos antidepressivos, um dos neurotransmissores, né, que são liberados ali. E aí esse antidepressivo ele vai agir justamente sobre, né, por exemplo, a fluoxetina. A fluoxetina é um exemplo desse inibidor de recaptação seletiva de serotonina. Aí essa medicação vai agir justamente nesse processo de recaptação, ou seja, no processo da volta da serotonina para dentro do neurônio e vai bloquear. Ao bloquear essa volta, eu consigo aumentar um pouquinho a minha serotonina na corrente sanguínea. A pessoa dá uma estabilizada no humor, melhora. Resolveu o problema dela? Não resolveu o problema, não se investigou as causas, mas, porém, nesse momento, o que está acontecendo? Ela está melhor. Ela dá aquela relaxada. Você volta ao médico e ele pergunta: como você está se sentindo? Olha, doutor, eu estou me sentindo muito melhor, né? Estou conseguindo me controlar melhor diante das situações, né? Já não tenho ficado tão ansiosa quanto antes, né? Estou começando a enxergar aí uma luz no fim do túnel. E aí, então, o que acontece? O que acontece? Você se torna escravo ou escrava da medicação. Quando que a gente vai se libertar dessa medicação? Quando ela parar de funcionar. E aí for trocada por uma outra classe. Fazer a investigação das causas, pessoal,
É muito importante. E é isso que eu quero destacar para vocês hoje de manhã. Nós precisamos investigar causas do nosso problema. Se estamos com um problema emocional, precisamos descobrir quais são os gatilhos. Precisamos separar um tempo realmente para fazer um processo reflexivo importante. Você precisa passar por um processo de imersão nos seus pensamentos. Tem que fazer uma checagem do que está acontecendo dentro da sua cabeça. Tem que investigar se de repente o seu problema não tem uma relação com o estilo de vida que você está levando. Imagina, 5% da serotonina é produzida no cérebro, 95% dela é produzida no intestino. Pois é, teve uma coisa interessante aqui, ó. Uma pessoa disse assim, ó, doutor, eu fui em nutricionista e ele passou sibutramina, será que era? E fluoxetina. Não, não pode. De maneira nenhuma. Se o nutricionista for pego passando esse tipo de medicação, vai ter o CRN dele cassado. Não pode, não pode, não pode. De maneira nenhuma. Agora, olha só. Se você começa a investigar as causas, você começa a gerar uma possibilidade de ter um resultado totalmente diferente. Veja, eu não sou contra o uso da medicação. Eu acho sim que algumas pessoas precisam começar o tratamento com a medicação. Não dá só para ficar fazendo investigação de causa, né? Tentando descobrir se tem uma relação com o lixo que você tem armazenado aí na tua mente, porque eu falo que a nossa mente ela está se tornando um aterro sanitário de lixo mental. Se de repente tem a ver com desordem física, de estilo de vida, o horário que você dorme, o trânsito intestinal, que nós vamos falar sobre isso, né? Então a gente precisa tentar observar esses detalhes. Mas a medicação para algumas pessoas ela é fundamental no início. Só que você não pode se tornar um escravo da medicação. Por quê? Porque quando você começa o uso da medicação e não investiga as causas, você se torna um escravo dela. Mas algumas pessoas, se não fizerem o uso da medicação no início do tratamento, elas não vão ter tempo, muitas vezes, de investigar as causas. Como assim, Ricardo? É isso mesmo. Algumas pessoas, elas estão passando por um problema tão sério, tão grave emocional, que se ela não for tratada de forma medicamentosa no início, ela pode cometer suicídio. Então, é preocupante. Nós estamos falando de desordens emocionais. E tem gente que tem um estresse. É terrível, claro, é muito ruim. Tem outros que têm uma ansiedade. Também é muito ruim. Mas tem gente que estão depressivas. E essas são preocupantes. É difícil a gente pensar em começar o tratamento de uma pessoa assim sem dar uma estabilizada no humor, para que a gente possa justamente começar a fazer o processo da mudança. A Emília disse que se livrou do pânico com mudança de alimentação, tomando sol e dormindo cedo. Olha só que legal. O testemunho da Emília é fantástico. Quem não assistiu, procura no YouTube, que está aí o testemunho dela, né, durante nossa semana da nutrição vital. É fundamental nós observarmos esse aspecto, ok? A medicação vai agir na via serotoninérgica. No início, para algumas pessoas é muito importante. Outras pessoas já conseguiriam se livrar dos seus problemas com o estilo de vida, como o caso da Emília citou, né? Então, precisamos observar qual é o grau, né, de problema que nós temos. Uma coisa que gera uma preocupação é que muitas vezes nós estamos tão mal emocionalmente que nós não conseguimos definir qual é a melhor estratégia para a gente poder tratar, né? Eu só vi um negócio aqui, peraí, me chamou a atenção. Doutor, tem uma filha de 1 ano e ela chora muito. O pai lhe deu palmada desde os 4 meses. Isso me tornou fria, sem amor. Tenho uma raiva dentro de mim. Estou em baixa. Pois é. É a Karina que falou isso. Viu, Karina? A gente fica muito triste com
determinados comportamentos, né? Muito triste. Vamos orar por você e esperar que tudo isso passe, né? Complicado. Alguns pais, digo que não deveriam ser pais, né? Eu falo assim que o povo tem sorte, que não sou eu Deus, porque se eu fosse Deus, algumas pessoas nasceriam sem útero e outras sem testículo. E pronto, falei. Eu amo tanto as minhas filhas, eu tenho uma relação de amor e carinho tão grande com as minhas filhas, né? Tão grande, que quando eu ouço de um pai que age dessa forma, isso me dá uma indignação tão grande, mas tão grande, que eu pareço um vulcão, prestes a entrar em erupção. Mas, Karina, vou orar para que Deus ajude, te conforte. Muito triste, revoltante. Uma criança de 4 meses. As minhas 2 filhas quase não me deixaram dormir. Nos primeiros meses e anos, praticamente, da vida delas. Quando a Manuela nasceu, eu estava fazendo faculdade de Educação Física. Eu chegava da faculdade por volta de 11 horas da noite. Minha filha não tinha praticamente dormido nada durante o dia. Minha esposa estava em pânico, né? Porque estava morrendo de sono e ela não dormia. Eu chegava da faculdade às 11. E a minha esposa falava, agora pega você porque eu não aguento mais. Eu estou cansada. E eu entendia que ela estava cansada. E minha esposa ia deitar e dormir um pouco, para depois poder cuidar da Manuela enquanto eu estivesse fora, trabalhando durante o dia inteiro, 8 horas, e mais na faculdade à noite que eu fazia. Eu pegava minha filha e começava a andar dentro de casa, ela no meu colo, e ia dando tapinhas assim no bumbum dela para poder fazê-la dormir. Na maioria dos dias, a Manuela dormia 2 horas da manhã. Eu chegava por volta das 11, tomava um banho e ficava quase 2 horas, muitas vezes, andando com a minha filha dentro de casa para fazê-la dormir. Eu ia dormir por volta de 2. Eu acordava por volta de 5:30 e ia para o trabalho. Começava no trabalho 7:10 da manhã. Dormia 3 horas, 4 horas por noite, mas nunca fiz esse tipo de coisa. Então eu fico pensando que alguns homens deveriam nascer sem testículo e não ser pais, de maneira nenhuma. Sinto, Karina, pela sua dor, entendo, e estaremos aqui, não só eu, como muita gente aqui orando para que Deus traga uma solução para você. Tá? Traga uma solução. Vamos continuar falando aqui, ó. Quando a gente fala dessas questões emocionais, né, nós temos que tentar descobrir as causas. A Karina, por exemplo, descobriu a causa dela. Muito triste, né? Mas vamos pedir para que Deus interceda por você, que Ele haja, na verdade. Vamos interceder para que Deus haja por você. E aí, nesse aspecto, o uso da medicação, ele pode ser muito importante no início para algumas pessoas. Porém, devemos lembrar que o nosso cérebro, ele produz somente 5% da capacidade de produção de serotonina do nosso organismo. Onde que é produzido essa serotonina? 95% dela é produzida no intestino. No intestino. Então, esse é um aspecto muito importante. Um aspecto muito importante. A maioria das pessoas não tem essa informação. E aí eu vejo, então, o papel relevante que eu tenho como nutricionista. Sabe, isso foi, para mim, muito impactante. O dia que eu descobri que o hormônio da felicidade era produzido no intestino, eu fiquei louco, fiquei doido. Falei, meu Deus, como nutricionista, então, eu tenho um papel muito grande nessa questão da gestão emocional. Por quê? Eu preciso ajudar as pessoas a terem um intestino que funcione da maneira correta,
que tenha um trânsito intestinal normal. Eu estou vendo, pessoal, vocês escrevendo as coisas aqui, está cortando o meu coração, né? Duro ouvir algumas coisas com relação ao relacionamento, né, com os pais, período de infância. Eu vou trabalhar isso à noite. À noite eu vou falar sobre isso. Não falte hoje à noite. Hoje vai ser às 20 horas e vai ser pelo YouTube, ok? YouTube, às 20 horas. Né? Precisamos bater recordes hoje. A live de hoje ela é espetacular. Não faltem de maneira nenhuma. E aí, nesse aspecto, o intestino, ele é muito importante para nós. Porém, se valoriza muito pouco essa questão do funcionamento intestinal. E eu quero destacar para vocês o seguinte: quando a gente pensa num trânsito intestinal normal, a fisiologia nos traz uma informação e o Consenso Brasileiro de Constipação Intestinal traz outra informação. O trânsito intestinal normal, segundo a visão da fisiologia, é você ir ao banheiro o número de vezes que você come, toda a refeição, gerando um estímulo que a gente chama de estímulo gastrocólico. Já o Consenso Brasileiro de Constipação Intestinal hoje, ele diz que se você for ao banheiro de 3 a 4 vezes na semana, que isso está bom. Que isso? Negócio louco. Imagina você ir um dia sim, um dia não ao banheiro para evacuar. Coisa muito louca isso. Por quê? A gente tem que entender que nosso organismo tem um estímulo para ir ao banheiro todas as vezes que comemos. Mas o que tem acontecido? Quais são os erros que as pessoas têm cometido que afetam o funcionamento, né, do intestino? Né? É o seguinte: o primeiro problema que a gente precisa corrigir é o seguinte: precisamos observar o que estamos colocando em nossa mesa. Os alimentos hoje que as pessoas consomem são alimentos refinados, pobre em fibra. A fibra insolúvel, que tem um papel fundamental para o trânsito intestinal, não é ingerida. Muito pouco hoje. O pessoal não come salada. Ali está cheio de fibra insolúvel. O pessoal não tem comido mais tanto feijão quanto antes. Tem uma pesquisa feita pelo governo, que é a pesquisa Vigitel. Nossa, eu vi uma coisa aqui, falando aqui, ó, que o pai batia muito no irmão de chicote para cavalo, com vara, cinta. Cada coisa. Vamos falar um pouco mais sobre essas coisas à noite. Absurdo. Então, assim, ó, o povo hoje come uma refeição pobre em fibra. E olha só o que está acontecendo. Isso tem afetado muito o trânsito intestinal. Só que é interessante a gente observar aqui uma cena. Eu vou contar para vocês aqui uma historinha, tá? Quando eu dava aula aqui na UNB em Brasília, eu fazia, junto com as minhas alunas, o atendimento das gestantes de alto risco, né? Gestantes de alto risco. E nesse caso, as alunas faziam atendimento, eu acompanhava o atendimento delas, ia fazendo as devidas orientações e participava do processo, né, de entrega de um cardápio para essa paciente, que era uma gestante de alto risco, né, orientando as alunas a fazer esse trabalho. E nós pegávamos cada caso assustador. Só que teve um dia que foi interessante. Deu 9 horas da manhã, né, nós começávamos no hospital o atendimento às 7 horas da manhã, e um dia aconteceu algo interessante. 9 horas da manhã, uma aluna falou assim: professor, são 9 horas, né? Podemos fazer um intervalinho para a gente poder, né, fazer o nosso lanche da manhã? E eu disse assim: claro, podem fazer um intervalo sem problema nenhum, né? E aí então essas alunas correram, pegaram suas lancheiras, literalmente lancheiras, né, dentro das suas bolsas, abriram e foram comer. E eu fiquei só observando a cena, né? E aí elas disseram assim: ué, professor, o senhor não trouxe, né, alguma coisa para comer? Eu falei: não trouxe. E aí elas me disseram: o senhor quer? A gente divide, não tem problema nenhum, né? Eu falei: não, muito obrigado. Como assim, muito obrigado? O senhor não vai comer agora de manhã? Não, eu não como no intervalo. Que isso, professor? O senhor sendo professor da área de nutrição, né? Como que o senhor não come no intervalo? Aí eu falei: eu não como
no meio da manhã nem no meio da tarde. Mas o senhor não sabe que precisa? Aí eu perguntei para elas: quem disse que precisa? Mas como assim? Claro que precisa, professor. Não sei. Quem contou isso para vocês, né? Ué, a gente aprendeu nas disciplinas, né, na faculdade. Aí eu falei assim: qual é o embasamento científico disso? Ah, não sei, professor. Todas elas, né, eram acho que 7 ou 8 alunas. Eu não sei. Eu falei: não tem. Como assim não tem? Eu falei: não tem. Não tem nenhuma pesquisa que mostre que é mais vantajoso comer várias vezes ao dia do que comer menos vezes ao dia. Elas ficaram meio intrigadas. Outra coisa que eu perguntei: quanto que vocês comem de fibra por dia? Olha, a gente segue a orientação da Organização Mundial da Saúde. A gente come entre 20 a 30 gramas de fibra por dia. Falei: então tá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. 20 a 30 gramas é o suficiente, segundo a Organização Mundial da Saúde, né? Elas: sim. Eu falei: quantas vezes vocês vão ao banheiro durante a semana para evacuar? Elas: nossa, professor, credo, que pergunta constrangedora. Eu falei: não, começamos o assunto, vamos até o fim. E aí elas disseram: um dia sim, um dia não. Tem outras que disseram 2 vezes na semana. Eu falei: vocês acham que isso é normal? Aí elas pararam assim e ficaram meio encabuladas com isso. Eu falei: veja, eu dou para vocês a disciplina de nutrição materna e infantil, a parte de fisiologia, tanto da lactação, né, quanto a parte da fisiologia da gestação e da lactação. E na fisiologia da lactação, eu falo para vocês que o bebê mama e defeca, não é verdade? É. Eu falei: o que isso quer dizer para nós? Que ele defeca o número de vezes que come. Eu falei: então, por que depois de adultos nós paramos com esse ritmo? Por que nós começamos a acreditar que ir ao banheiro de 3 a 4 vezes na semana é normal? Isso não é normal. Ela falou: mas como é que faz, professora? A gente come 20, 30 gramas de fibra segundo a orientação da Organização Mundial da Saúde e a gente não consegue ir ao banheiro desse jeito. Eu falei: mas eu não como essa quantidade de fibra que vocês estão falando. E quanto que o senhor come? Eu como entre 50 a 60 gramas de fibra por dia. Elas: que isso? Isso é muito, professor. Eu falei: será que é muito? Eu vou ao banheiro o número de vezes que como. Meu intestino está funcionando normal. O de vocês, não. 2 motivos pelo intestino de vocês não estar funcionando normal. Primeiro, essa baixa ingestão de fibra de vocês, que é uma quantidade de fibra considerada normal segundo a Organização Mundial da Saúde, mas que não bate com o resultado da fisiologia. Eu falei: então precisamos observar o que estamos comendo. Outra coisa é que o nosso intestino é formado por músculo. Se você tem um intestino formado por músculo, veja, quando que essa musculatura vai reagir? Eu estava explicando para elas. Quando ele tiver um estímulo. Ou seja, quando você completar, digamos assim, a luz intestinal de fezes, isso gera uma pressão, gera uma pressão sobre o intestino. Lei da ação e reação física. Gerou essa pressão, ele vai contrair e vai conduzir o bolo fecal adiante. Eu falei: um dos problemas de vocês com relação ao trânsito intestinal é a falta de fibra. E o outro é vocês fazerem várias refeições ao dia, comendo pequeno volume em cada refeição. Ela falou: mas não tem que comer várias vezes ao dia, né? A gente aprende na faculdade isso, né? Eu falei: pois é, mas sem embasamento científico. Se você for observar, eu gostaria que vocês perguntassem para os seus avós, se eles forem vivos, quantas vezes eles comiam por dia. E vocês vão receber como resposta dizendo que eles comiam 3 vezes ao dia. Café da manhã ou de jejum, almoço e jantar. Eu falei: por que hoje nós temos que picar em várias vezes a nossa refeição ao longo do dia? Eles comiam só 3 vezes ao dia e não eram acima do peso. Estavam com seu peso normal, tinham seu intestino que funcionava normal. Então comecei a destacar essa questão da importância do intestino, né, do trânsito intestinal para elas. Só que para vocês isso é básico e fundamental se quer assumir o controle emocional.
É impossível nós hoje estarmos no controle das nossas emoções se o nosso intestino não funcionar da maneira correta. Então, já disse aqui, ó, duas coisas que são muito importantes para o intestino funcionar. O primeiro é o seguinte: aumente a ingestão de fibras, tanto fibra solúvel quanto fibra insolúvel. A solúvel é que vai hidratar a nível intestinal. A insolúvel é que vai normalizar o trânsito intestinal. Então, gostaria que vocês observassem comigo agora onde estão as fontes de fibra. Toda fruta é fonte de fibra, mas não o suco da fruta. Então, comer a fruta, não beber o suco da fruta, ok? Coma a fruta. Outro aspecto importante, que a fruta tem a casca, que é fibra insolúvel, e geralmente a parte de dentro é a fibra solúvel. Então eu preciso comer a casca das frutas. Claro que eu não estou dizendo para você comer casca de banana, que eu não estou falando para você comer casca do melão, não estou falando para você comer casca da melancia. Não. As frutas que são possíveis comer com casca, coma a casca da fruta. A maçã, por exemplo, dá para comer a casca, a pera se come a casca, a uva se come a casca, a jabuticaba se come a casca, coisa que muita gente joga fora. Depois fica entupida lá, se não comer a casca da jabuticaba, né? Então, olha, isso é muito importante, muito importante. Agora, onde mais temos fontes de fibras? Temos fontes de fibras também quando nós fazemos o consumo das nossas hortaliças, ou seja, as hortaliças folhosas, fonte de fibra insolúvel. Quando eu como, por exemplo, os meus vegetais, né, que fazem parte aí daquilo que as pessoas costumam chamar de legumes, que não é legumes, né? Então, hortaliças e os demais vegetais, aí no caso, que é o brócolis, que é uma couve-flor, né? Isso daí é fonte de fibra, tanto insolúvel quanto solúvel. Né? Quando você come um chuchu, uma abobrinha, né? Isso é fonte de fibra solúvel e insolúvel. Aí você tem as leguminosas, são os feijões. E aí a pesquisa Vigitel, por exemplo, tem provado que cada dia o povo tem consumido menos feijão, né? Ela vai fazendo a pesquisa e as pessoas estão comendo menos, né? E aí nós temos que analisar esse aspecto. As leguminosas, elas são riquíssimas em fibra, tanto solúvel quanto insolúvel. Solúvel e insolúvel. Nós devemos, né, comer leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, são alimentos excelentes para nós. Além disso, os cereais, na versão integral. O arroz integral, ótimo para nós. Um trigo integral, que seria um macarrão integral, por exemplo, um pão integral, né? Também temos aí a opção de comer, né, o milho, não uma farinha de milho que é pobre em fibra, né? Temos condições de comer a aveia, que é excepcional, de todos uma das melhores fontes para nós, ok? Então, olha só quanta fonte de fibra tem. Mas agora avalia, quantas dessas estão presentes na sua mesa? Quantas dessas você tem consumido diariamente? Então, isso é importante a gente parar e pensar. Outro aspecto importante é o seguinte: além das fibras, né, que nós devemos consumir, precisamos lembrar que o número de refeições é importante. Devemos comer bem em cada momento que comemos e não comer pouquinho várias vezes ao dia, como tem sido a recomendação. No ano de 1997 foi publicada uma pesquisa num jornal britânico de nutrição, mostrando que comer várias vezes ao dia não acelera o metabolismo para o emagrecimento. Esse é um aspecto interessante. Por quê? Porque as pessoas ainda continuam ouvindo profissionais dar orientação de que tem que comer várias vezes ao dia para emagrecer. Pergunta para as pessoas aí do Desafio Transformação Vital se precisa comer várias vezes ao dia para poder emagrecer. De maneira nenhuma. Todos eles tiveram resultado positivo comendo menos vezes ao dia, no máximo 3 vezes ao dia, e tiveram resultados. Emília, escreve aí quanto que você emagreceu desde que começou o desafio da transformação vital. A Simone, que não queria emagrecer, também emagreceu. A Silvia também emagreceu. Silvia, Simone e Emília, coloca aí, vocês três estão aqui conosco, quanto que vocês, né, emagreceram com o desafio da transformação vital, sem modificar essa questão de ter que comer várias vezes ao dia. Então, veja só, muitos profissionais estão ainda, né, mexendo nesse aspecto de aumentar o número de vezes, né, que tem que comer ao dia. Não é necessário. E isso tem afetado o trânsito intestinal, o que está afetando muito a questão emocional. Então, esse é um aspecto que eu quero destacar para vocês, né? Outra coisa, água.
Água é fundamental. Se nós estamos falando de uma fibra que é a fibra solúvel, que ela hidrata, que aumenta de tamanho, eu preciso de água. As pessoas não bebem quantidade suficiente de água. Isso é preocupante. O intestino não vai funcionar. Além do que a água é importante depois, ó, a Silvia já emagreceu 14 quilos. 14 quilos. E faz o quê, Silvia? 3 meses, né? A Emília, ó, já foi 10,5 e disse que os pais dela já falaram para ela parar. A Silvia 14, Emília foi 10,5. Desde quando precisa, né? Precisa nada. Uau! A Alcirene, ela emagreceu também comendo 3 vezes ao dia aqui, ó. E a Alcirene tem 76 anos, hein? Tem 76 anos, ó. A Ariane já foram mais de 15. Mais de 15. Vocês ouviram na terça-feira à noite o Juan falando que o dele também já bateu 15, comendo 3 vezes ou até 2 alguns. Então, esquece essa besteira de que para emagrecer tem que comer poucas vezes ao dia, tá? Então, água é importante agora para o trânsito intestinal. E aí você vai comer 3 vezes ao dia, comer quantidade suficiente, né, de fibra que você precisa, um bom volume em cada refeição para poder gerar esse estímulo aqui, ó, esse estímulo no intestino para que haja contração. Então isso é muito importante, tá? E aí precisamos observar outro detalhe. Se eu estou falando que o intestino é formado por músculo, eu preciso fazer atividade física. Sem atividade física, impossível nós termos resultado para gerir o nosso emocional. Tenho que fazer atividade física para dar competência para o intestino ter força suficiente para conduzir o bolo fecal adiante, ok? Agora, olha só, próxima dica aqui, ó, sono. Por isso que ontem eu estimulei vocês a dormirem mais cedo. E eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para vocês, que é a seguinte. Veja só, hein? Ó, quantos de vocês que dormiram bem, acordaram bem emocionalmente? Esse é um aspecto interessante, essa relação é muito importante. Quando você dormir mal, você vai perceber que você vai acordar estressado, que você vai acordar ansioso, que vai ter dificuldade, né, de lidar com o dia seguinte. As situações mais críticas vão te tirar muito da zona de conforto. Por isso o desafio de ontem era sono, para que a gente pudesse dormir mais cedo, e hoje eu fazer essa pergunta para vocês, se vocês estão realmente, né, mais felizes hoje porque dormiram bem. Isso é muito legal. Olha quanta pessoa escrevendo aqui, ó, eu. Percebe que o sono tem um papel muito importante na parte de gestão emocional. Então, quando eu durmo bem, eu acordo mais bem-humorado. Mas, além disso, eu controlo o cortisol. E controlando o cortisol, eu não interfiro no funcionamento do trânsito intestinal. Eu faço com que ele funcione melhor e produza mais serotonina. Então, olha só que bacana, que legal. Última dica para o seu intestino funcionar melhor é o seguinte: reposição de lactobacilos. Preciso dizer e vou repetir. Eu vou colocar para vocês 3 imagens de produtos dentro dos grupos, né? Vou separar as imagens, vou pedir para que o Gilmar coloque lá dentro para vocês. Olha quanto eu, pessoal, olha quanto eu, que bacana. Então, assim, ó, vou separar 3 imagens. Eu vou colocar a imagem de 3 produtos de lactobacilos que eu considero bons produtos, para que você possa fazer a reposição de lactobacilos. Eu vou escrever junto dessas imagens um pequeno textinho para que a gente possa então ter essa orientação de como fazer a reposição do lactobacilos direitinho, tá bom? Se você ainda não está no grupo, só clicar no link aí da bio do Insta que você vai ter condições de entrar num dos grupos e ver essas 3 imagens com o texto que eu vou escrever para vocês, ok? Então assim, ó, passos para começar a administrar melhor as questões emocionais, né? Primeiro deles, fazer no máximo 3 refeições ao dia. Segundo, aumentar a ingestão de fibras. Terceiro, fazer uma ingestão correta da quantidade de água que você precisa durante o dia. Quarto, fazer atividade física. Quinto, ter uma boa noite de sono. E sexto, fazer a reposição de lactobacilos. Eu trabalhei com tudo isso durante a época do mestrado e eu vi como que essas coisas realmente trazem resultado, estimulam o nosso corpo a produzir serotonina. Então veja, nosso momento falando sobre gestão emocional começa agora, mas continua à noite. À noite eu vou destacar outros aspectos importantes para vocês. Mostrei que a medicação ela pode ser uma opção interessante dependendo do tipo de problema que a pessoa tem, se ela tem um risco de suicídio muito grande.
mas precisamos começar a fazer intervenções no físico, na maneira como nós trabalhamos o nosso organismo, para que assim a gente possa ter a possibilidade de estar no controle emocional. Pessoal, falta 9 segundos, eu vou desligar um pouquinho antes para garantir que eu vou conseguir salvar. Nos vemos à noite, 20